Fala, gente boa. Bom, uma tese, né, uma história que durante muito tempo se repetiu, que se comprovou que não se encaixava, vamos dizer assim, é de que o Caxias teria surgido de uma fusão do Teutônia Futebol Clube com o Vampiro Futebol Clube. Sim, isso mesmo que vocês acabaram de ouvir. Na história de Joinville já houve um time de futebol chamado Vampiro. Inclusive, eu mostrarei, ou tentarei, pelo menos, mostrar a vocês a foto do glorioso vampiro. Era esse time aqui, ó. Essa foto aqui que vocês estão vendo, tá? Ela é de 1917, tá? Bom, imaginem como é que era o grito de guerra da torcida do vampiro, tá? Bom, agora voltando a falar sério, tá? O, é, algo, né, que se comprovou, havia dito, né, que havia essa tese de que o Caxias teria surgido da fusão desses dois clubes que eu acabei de citar, o Teutônia e o Vampiro. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: a maior parte, possivelmente a maior parte dos fundadores do Caxias era constituída de ex-jogadores e ex-dirigentes do Teutônia e do Vampiro. Então, o fato de majoritariamente os fundadores do Caxias serem ex-dirigentes ou ex-jogadores ou do Teutônia ou do Vampiro é que acabou dando origem a essa confusão, né? De que, essa versão de que o Caxias teria surgido da fusão desses dois clubes. Não poderia ocorrer uma fusão pelo seguinte: o Teutônia ele havia sido dissolvido em 1916, então já fazia 4 anos que o Teutônia não existia mais. E o Vampiro, o glorioso Vampiro, né, o time do Conde Drácula, brincadeirinhas podres à parte, agora falando sério, tá? Em 1919, o Vampiro ele mudou seu nome para Operário Futebol Clube. Só que no início de 1920, pouco antes do surgimento do Caxias, o Operário também havia sido extinto. Então não havia como haver uma fusão entre dois clubes que não existiam mais. Bom, o primeiro presidente do Caxias, foi, como eu havia dito no vídeo anterior, a reunião de fundação do Caxias ocorreu na residência da família Marcos, ali na esquina entre a São Paulo e a Menício Calógenes. Como não poderia deixar de ser, o primeiro presidente do Caxias foi um membro da família Marcos, Oswaldo Marcos, tá? Esse foi o primeiro presidente da história do Caxias. Uma outra tese que surgiu, levantada por um historiador chamado Rafael José Nogueira, é que o Caxias, não necessariamente um dos fundadores do Caxias, mas o grande incentivador da criação do Caxias teria sido um militar chamado Irapuã Xavier Leal, que era um tenente, obviamente do 13º Batalhão de Caçadores, que hoje é o 62BI. Bom, acontece que o Irapuã Xavier Leal ele só chegou em Joinville em março de 1921, ou seja, 5 meses após a fundação do Caxias. Então isso derruba a tese de que ele teria sido o idealizador do clube, o grande idealizador do Caxias. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte: o Irapuã Xavier Leal ele presidiu Caxias de 1923 a 1929. Possivelmente, até sabido, talvez até alguns de vocês saibam, que todos os comandantes do 62BI, por força do estatuto do clube, eles também são presidentes de honra do Caxias. Então, possivelmente, essa tradição de um comandante do batalhão também ser presidente de honra do clube tenha iniciado graças ao Irapuã Xavier Leal. Possivelmente foi ele que acabou aproximando o clube do batalhão, de certa maneira até do próprio exército. Uma curiosidade é que até 1956 os jogadores do Caxias participavam dos desfiles de 7 de setembro. Só que há um porém, não era apenas o Caxias não era o único clube que participava desse desfile. Então outros clubes da cidade, não me perguntem por quê, também participavam juntamente obviamente, com o batalhão desse desfile. Enfim, havia uma ligação muito estreita entre o Caxias e o batalhão.
possivelmente, como eu disse ainda há pouco, isso se deve ao Irapuã Xavier Leal. Bom, certamente vocês devem estar pensando que o Caxias sempre jogou ali no Ernestão. Não. O Caxias, ao que tudo indica, esses dois jogos que eu havia dito no vídeo anterior, ainda com o nome de Casados, contra o Selecto, com o Sembudo, e o Imaruí com H e Y no final, tá? Eles foram disputados na rua, ou no que hoje é a Rua Orestes Guimarães. Principalmente os mais antigos devem se lembrar que ali nos fundos do Centro Eventos Carl Hansen, como eu disse ainda há pouco, na Orestes Guimarães, ali durante muito tempo funcionou uma malharia chamada Malharia Husky. Nesse local onde era essa malharia, hoje existe um centro comercial. Ali era o campo do Teutônia, tá? Possivelmente esses dois primeiros jogos, os primeiros jogos do Caxias, foram nesse local, onde hoje, onde hoje existe esse centro comercial que fica obviamente na Orestes Guimarães e aos fundos, que fica de frente para o estacionamento dos fundos do Centro Eventos Carl Hansen. Então, possivelmente, os primeiros jogos do Caxias ocorreram ali, nesse local, tá? Só que isso não durou muito tempo, tá? Pasmem, onde hoje é o Hotel Tannenhof, ali existiu o antigo estádio do Caxias. Tá? Esse estádio foi inaugurado em 1921 e o Caxias goleou o Sport Club Militar por 7-4. De 1921 até 1933, o Caxias jogou ali. Acontece que em 1931, o terreno não era do Caxias, era da família Wendel. E em 31, o Caxias não havia mais como o Caxias pagar o aluguel desse terreno. E aí é que entra o Ernesto Chileme Sobrinho, que hoje batiza o estádio. Ele acabou doando, bem entre aspas, né? Entre aspas, aliás, bem entre aspas, esse terreno para o Caxias. Bom, o Caxias, ele acabou vendendo esse terreno, na verdade, não doando, mas sim vendendo esse terreno ao Caxias, e só em 1959, ou seja, 26 anos depois da inauguração do estádio, é que o Caxias conseguiu liquidar o valor que ele devia para adquirir em definitivo o terreno do estádio. Tá? Então, enfim, o terreno, né, onde hoje é o estádio pertencia ao Ernesto Chileme Sobrinho, e obviamente, tá? Bom, mas afinal de contas, quando que foi inaugurado o tão histórico e icônico estádio Ernestão? Bom, o estádio ele foi inaugurado em 16 de abril de 1933 e é justamente esse o tema do próximo vídeo. Então aguardem, esperem um pouco aí. Até o próximo vídeo.